Rir faz muito bem, gargalhadas, rir pra valer, faz bem para o nosso coração, para a nossa vida. E o povo de Deus é um povo alegre, um povo festivo que dança, que pula. E hoje nós vamos bater um papo com um cara fantástico, ele é ator, ele é intérprete. Stand-up hoje está para valer nas igrejas, em ginásio e tudo mais. Vou falar com ele, o Paulo Zamparo. Estou recebendo ele com muito carinho. Olha, nessa alegria total. Eu não sei sambar, mas vamos lá. Como é que cumprimenta assim? Que cara com esse jeito? Ou assim, dessa forma. Isso aí. Bom ter você com a gente aí. Rapaz, eu consegui trazer você aqui. Olha que correria, hein? Foi difícil, né? Sua agenda, minha agenda. Sua agenda. E aí, viajando bastante? Graças a Deus, viu, pastor? Tem sido bem legal. Agora a abertura que as igrejas estão dando para o nosso trabalho. Então, tá sendo bem legal agora. Você está encarando o interior. Vamos de ônibus, de trem, de carro, de jumento, a pé. Onde chamar você vai com muito carinho, né? De jumento ainda não fui. mas se precisar, né? Chega numa região lá que não tem, como é que faz? Aí tem que ir. A gente já foi numa cidades do interior, assim, de Ceará, do Pará, que era difícil o negócio, hein? Complicadíssimo? Bem complicado. Mas a gente foi, era 3 horas de avião, mais 5 horas de ônibus, mais não sei o quê, mas chegamos. Valeu a pena? Valeu a pena. O importante não é a distância, o importante é o resultado do trabalho, né? Independente se for perto, se for longe, onde tiver pessoas que foram transformadas, foram restauradas, ou almas que a gente ganhar para Jesus é o que vale. Aí que tá o detalhe. Hoje é bem diferente. Por quê? Não pode ser uma coisa muito séria. A palavra de Deus tem que ser levada a sério, né? Sim. Mas a comunicação em si tem que ser uma coisa muito alegre, festiva. Ou seja, de uma forma em que as pessoas que estão aí desesperadas, angustiadas, já estão lá para receber a bênção de Deus e acaba rindo, acaba se divertindo, se alegrando. Eu vejo esse lado de você levar a sério a palavra de Deus. Certo. Né? Quando você fala, levo a sério a palavra de Deus, não é que eu estou sério. Não, aquela você levar fechada, a sério, assim, né? a palavra de Deus é você viver a palavra. Você ler e viver a palavra. E a palavra fala sobre várias passagens que falam sobre alegria. Principalmente quando fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Deus ama o que dá com alegria. A alegria, ela formoseia o rosto. Então, a palavra de Deus fala muito sobre alegria. Então, quando eu levo alegria às pessoas, que eu faço um bem para elas, porque rir, cientificamente falando, nem biblicamente falando, mas cientificamente falando, o sorriso traz vários benefícios para a pessoa em si, na saúde até. Então, quando eu levo alegria para alguém, eu estou fazendo um bem para o meu próximo. E isso já entra na Bíblia, né? Que eu estou fazendo um bem ao meu próximo. Então, isso eu levo como que eu estou levando a sério a palavra de Deus. Só que eu levo essa palavra de uma forma diferente. Acredito que cada um tem o seu jeito de pregar a palavra, mas que o resultado seja o mesmo, né? Que é ganhar almas para Jesus, que é transformar vidas, né? Ou seja, você leva uma palavra assim, como diz, sempre alegre. Porque não é aquela palavra pesada, você é a pessoa que vai pro inferno. A criança fica tudo assustado. Aí não dá, não é verdade? Tem gente que prega a palavra dessa forma e dá um resultado. E dá resultado? Amém. É o resultado. É o jeito. O importante é o resultado. Meus pais são pastores. Meu pai, ele é um pastor estilo Cláudio Duarte. É aquele que prega com piada, então você já puxou fazendo ele, então, tá? O DNA de vocês? Mais ou menos o DNA. Minha mãe não. Minha mãe já é a pessoa que prega mais na exortação, mais no chicote, né, e tal, mais seriona, assim. Então, e os dois têm um resultado, né? Os dois caminham juntos, os dois têm um resultado desde quando eu sou criança, que eu acompanho eles na igreja. Hoje eu sou casado, já não sou mais da igreja deles. E eu cresci vendo os dois pregando cada um de uma forma e os dois ganhando almas do mesmo jeito, cuidando de pessoas. Então, assim, é possível. Eu não posso aqui defender um tipo de evangelho, assim, um tipo de pregação. Paulo falava, né, que ele se fazia de louco para ganhar os loucos, fazia de sábio para ganhar os sábios. Eu acho que
todo tipo de pregação é válida tendo um propósito. Ou seja, ganhar pregada a verdade. Ganhar um assustado para aquele que é assustado, né? Agora você só não vai querer ganhar os maconheiros, né? Faz sentido também. Jesus ama... Jesus ama você, minha irmã. Imagina, aí, carinha. Me diga uma coisa, você como filho de pastor, você foi criado desde pequenininho ou já era adulto quando seus pais se tornaram pastores? Não, meu pai ele foi ungido pastor, eu era criança. Era criança. Minha mãe também, foi mais ou menos nessa época. Mas desde que eu nasci eles já eram da igreja. Mas quando eu fiz 3 ou 4 anos que eles começaram a dirigir a primeira igreja deles. E aí, tinha esse preço, negócio de filho de pastor? Você é filho de pastor, hein? Você não pode fazer isso. Tinha esse lance, essa pressão. Como é que você administrava esse lance todo? Muito. Filho de pastor é algo engraçado, porque hoje a gente tem várias responsabilidades quando você é adulto, quando você cresce. Mas quando você é criança, a sua responsabilidade é ser um bom exemplo, só. Mas a gente, quando é criança, por ser filho de pastor, a gente se acha. Né? E era incrível, porque eu corria, eu bagunçava na igreja e sempre tinha alguém que chamava atenção, sempre tinha alguém. E eu só respeitava meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe mandassem eu parar de correr, eu parava. Agora, se viesse um diácono, qualquer outra pessoa mandasse eu parar de correr, eu olhava pra ele e falava assim, você sabe o que você tá falando? Meu pai manda tudo isso aqui. porque criança é assim, entendeu? É normal isso. Mas ser filho de pastor, um lado ruim de ser filho de pastor é o fato da gente não ter nome. Não sei se você já reparou isso. Mas, por exemplo, é normal, você vê uma criança correndo, tem alguém que pergunta assim, quem é aquela criança ali? Aí o outro fala, é o filho do pastor. É só assim que conhece a gente, entendeu? E ele, filho do pastor? É o filho do pastor, é a filha do pastor, entendeu? Então, a gente nunca tem nome. Acho que vão descobrir nosso nome lá quando a gente ficar jovem, adulto, assim, que vão descobrir o nosso nome. Agora, Paulo, eu acho tão difícil ser humorista, esse lado também do stand-up de você, de repente, porque às vezes a situação, até a piada não é engraçada, mas o jeito que interpreta, o jeito que fala, né? Às vezes você conta algo, o cara... Como é que administra isso aí? Como é que você consegue sair? Porque às vezes quando você chega na plateia, ela tá muito séria às vezes, aí você tem que quebrar esse clima aí. Sim, principalmente quando eu apresento em igreja, dentro da igreja, que é comum sempre ter algumas pessoas que já vão pra lá travadas, assim, por quê? Porque elas estão lá pra saber como que é. A pessoa já chega travada falando assim, ele vai contar piada na igreja, ele tá em pecado. Eu vou lá ver como que é isso. Então a pessoa já chega presa, já chega travada. Então é um desafio você quebrar isso na pessoa. Porque quando você faz a pessoa rir, a pessoa passa naquele momento a gostar de você. Porque eu falo assim, o cara é engraçado, o cara é legal, é gente boa, né? Ninguém tem raiva de alguém que é bem-humorado, né? Você pega a raiva e não fala assim, nossa, olha que pessoa negativa, olha que pessoa chata, não sei o quê. Não, agora quando o cara é legal, é engraçado, todo mundo gosta de uma pessoa assim. Então essa é a nossa ideia. A gente faz a pessoa rir, a gente abre o coração da pessoa, mas o nosso objetivo não é fazer isso com quem é de dentro, é com quem é de fora. As pessoas que vêm de fora da igreja, que tem uma visão da igreja falando assim, crente é chato, crente é careta e tudo mais, a nossa ideia é trazer essas pessoas para a igreja, quando você fala assim, vai ter um stand-up na igreja. A pessoa, tá bom, vou lá. Só que a pessoa vai armada para a igreja, porque tem muita gente que pensa o quê? Vão fazer uma lavagem cerebral em mim, vão tomar meu dinheiro. Tem muita gente fora da igreja que tem esse pensamento da igreja, errado, né? Então quando ele chega lá, tá todo travado, a pessoa começa a rir, ela vai se soltando. Porque rir relaxa, né? Quando você sorri, isso relaxa. E a pessoa vai se abrindo para aquilo, ri, se diverte. Aí no final é quando a gente entra com a palavra. É aí que é o bacana. E ganha a pessoa. É diferente, né? Ganha a pessoa. Porque às vezes tem, claro, como você falou, cada pastor tem o seu jeito. Você tem pastor que é muito sério, ele não aceita que você interfere em alguma coisa, né? Que nem um pastor que eu conheci, ele estava fazendo um trabalho numa praça pública. E ele estava expulsando o demônio não queria sair. Sai demônio, e eu bêbado no meio da plateia, lá no meio do povo. Sai não, a praça é pública, sai não, a praça é pública. Você está entendendo? Agora, às vezes você pode encontrar pastor que é dessa forma e acaba ele até aprendendo também a se comunicar, né? Sim. Eu acho que no mundo hoje que a gente vive, a gente tem que aprender a se comunicar de várias formas. Até porque dentro da igreja hoje você acha vários tipos de pessoas, né? Na sua igreja você não vai ter 200 pessoas iguais, que você trata igual. É diferente. O jeito que você fala com um casal, um pastor ensina. Do jeito que o pastor aconselha um casal e do jeito que um pastor aconselha um adolescente.
são formas diferentes, são jeitos diferentes de tratar. Então eu acho que a pessoa tem que se abrir sim a novas maneiras de comunicação, né? E essa foi a maneira que eu descobri de me comunicar com as pessoas. Eu sempre fui travado. Eu nunca preguei. Travado? Não, eu era tímido demais, nunca subi num púlpito. Você era tímido, rapaz? Eu era filho de pastor, mas não conseguia subir num púlpito. Contar testemunho, assim, o pessoal pega o microfone, contar testemunho. Nunca fiz isso, nunca tive coragem, não tinha coragem de... Imagina, o pastor fala assim, vem aqui, vem orar pela oferta. Já não ia, Nossa, dava aquela tremedeira danada. Uma hora ali, caía, fingia de morto, era mais fácil. Não conseguia. Só que eu percebi que quando eu fazia as pessoas rirem, eu ficava tranquilo. Aquilo era fácil pra mim, entendeu? Então eu falei, eu posso usar isso antes de pretexto para entrar no evangelismo. E aí foi começando por essa base que eu comecei a evangelizar meus amigos, fazia eles rirem um pouco, depois introduzia Jesus na conversa, claro, sempre com piadas limpas, né, com coisas sadias, introduzia Jesus na conversa. Quando eu vi que começou a dar fruto, eu falei, nossa, esse negócio tem um futuro. E aí estamos aí hoje, quase 7 anos na caminhada e viajando o Brasil inteiro e ganhando muito jovem para Jesus, graças a Deus. Olha, gente, Paulo Zamparo está com a gente aqui, batendo um papo bacana com ele, para você entender o que é igreja. Para muita gente, igreja é um fardo que ele está carregando pesado. E não é. Me diga uma coisa, na sua caminhada, nas suas andanças por esse Brasil afora, o que já aconteceu de engraçado? Você lembra? De engraçado? Uhum. De engraçado. Olha, eu fui numa igreja uma vez... E geralmente no começo eu sempre converso com alguém do que tá lá na plateia, com o pessoal que tá lá sentado. E eu lembro que eu fui numa igreja e eu vi um rapaz lá, um homem no meio, eu falei assim, como que é seu nome? Aí ele me falou um nome muito estranho, eu nem lembro o nome pra falar a verdade. E aí eu falei, nossa, que nome estranho. Aí eu comecei a brincar com o nome dele, né? O nome e tal, não sei o que, fiz várias piadas. E o povo ria. E isso vai dando combustível. Aí continuei brincando. Aí no final, eu depois de alguns minutos, eu virei pra ele e falei assim, mas não tem algum apelido que eu posso chamar? Porque eu vou esquecer seu nome. Tem algum apelido que o pessoal aqui da igreja te chama? Algum outro nome que o pessoal da igreja te chama? Tem? Ele falou, tem. Eu falei, qual? Ele, pastor. Aí, tava zoando o pastor, já fazia uns 10... Nem sabia. Ninguém falou, entendeu? E eu não sabia. E o pessoal rindo muito. Eu acho que é porque eu tava usando o pastor e eles estavam rindo. Tem esse apelido é muito ruim. Eu conheci um cara que chamava Rosinha. É complicado, Rosinha é uma coisa... Mas é o nome mesmo? O apelido era Rosinha. Eu fiquei tão sem graça que eu marquei com ele no acampamento e tal. Então, você pode... Manda um recado, fala que é pro Rosinha. Eu falei, para, não, meu apelido é Rosinha. Fica tranquilo, não fica... Era Rosinha, é complicado, né? Vamos chamar o pastor Rosinha. Com vocês, o pastor Rosinha. Me diga uma coisa, Paulo. Além da igreja, você já apresentou, não sei se foi para casais, não me lembro, num teatro Bibi Ferreira. Bibi Ferreira. Fiz recentemente lá um novo projeto nosso, além do Santo Riso, que é o nosso projeto para jovens, não para todas as idades, na verdade. Esse ano a gente lançou um novo stand-up que chama Essa Costela é Minha, que é um stand-up para casais, que eu falo da minha vida de casado. No Santo Riso eu falo de toda a minha vida, desde quando eu era criança até eu ficar adulto e tal, todas as coisas que eu já passei na igreja e tudo mais. E agora Essa Costela é Minha, eu falo da minha vida de casado. Costela é minha? Essa costela é minha. Essa costela é minha. Porque na verdade Deus criou o homem do pó e a mulher tirou uma costela nossa. Tua costela tá com você quanto tempo? Casado há 1 ano, fizemos 1 ano e 1 mês de casado e mais 1 ano e meio de namoro. Aí a costela já é sua mesmo. Quase há 3 anos. Aí Deus falou, essa é a tua costela. Aí baseado na tua vida, você apresentou essa peça lá. Exatamente. E aí a gente tá levando para as igrejas agora também esse projeto, porque as igrejas têm um trabalho muito bacana com casais, né? A maioria das igrejas faz um trabalho muito bacana com casais. E a gente tá levando essa proposta diferente, que é trazer, através disso, trazer a alegria de volta ao casamento, né? A nossa ministração no final é toda baseada nisso. Eu falo do meu cotidiano do casamento, aí os casais dão risada e tal. Falo sobre o homem que não lava a louça, falo sobre a mulher que briga com o homem quando vai jogar bola, falo toda a situação de casamento. E aí o pessoal ri e no final a gente leva isso para uma parte mais séria, né? Porque na verdade lá eles estão rindo, mas em casa eles brigam por isso, né? Isso aí dá uma briga. Então a gente tenta levar essa parte da alegria de volta pro casamento. De muitos hoje que tá perdido, né? Muitas pessoas hoje na igreja
que estão ali com a aliança no dedo, mas é só uma fachada. Na verdade, nem dorme mais junto, na verdade, não tem mais um relacionamento. O casamento já está morto praticamente. A gente tenta trazer de volta essa alegria no meio do casamento, né? Através desse trabalho aí. Eu acho bacana, porque a unidade é isso aí, ajudar. Se minha esposa depender de mim para cozinhar, coitada dela, que eu vou acabar. É complicado. Fala sobre isso também. Mas ajuda ela a cortar alguma coisa, descascar abacaxi, pepino. Aquele momento de estar junto, né? Estar junto ali fazendo alguma coisa. Isso é importante, né, cara? Isso é importante. Você se preocupar com os casais nos dias de hoje, né? Exatamente. Porque você leva na brincadeira, assim, levando descontraído, mas ao mesmo tempo, no final, você leva a palavra de Deus, que é tão importante, né? Exatamente. Meus pais sempre me ensinaram que um ministério sem propósito, ele não prospera. Então, eles sempre me falaram isso, que tudo que eu fizer, que tenha um propósito. Não é fazer por fazer. Não é fazer stand-up só para fazer o povo rir. Não, tem que ter um objetivo aquilo. Aquela risada, ela tem que transformar a vida da pessoa, entendeu? Assim como eu acredito no mover do Espírito, eu acho que quando a pessoa ela fala em línguas, quando tem aquele mover do Espírito, quando tem o manto todo, né? Eu acredito que aquilo tem que trazer uma mudança na vida da pessoa, entendeu? Senão aquilo é em vão, né? E da mesma forma, eu acredito que o nosso trabalho ele é muito importante quando traz a risada na vida da pessoa, que aquela risada traga uma mudança. Tira a tristeza, a angústia, a depressão, qualquer coisa que tenha de ruim assim no coração da pessoa, que aquilo saia, né? Que Deus liberte a pessoa daquilo. Então esse é o nosso objetivo. Que legal, gente. Paulo Zamparo com a gente aqui no Ponto e Vírgula. Me diga uma coisa, você já levou algum gafe na vida? Porque, olha, é complicado o gafe. Por exemplo, você vê uma pessoa lá assim, uma mulher, uma moça, parabéns, você está grávida! Eu não estou grávida. Complicado, né? E como é que você conserta depois, né? Você levou algum ou não lembra? É difícil. Gafe assim. Você fala algo e depois não é aquilo, e depois quer voltar. Além dessa do pastor aí que eu falei. Aconteceu uma vez, não foi tanto uma gafe, né? Mas eu encontrei uma vez, eu fui numa igreja, não fui pra ministrar nada, e aí tinha um rapaz cantando um hip hop lá e tal, foi muito legal. E aí no final ele veio falar comigo, ele, ei Paulo, você lembra de mim? Aí eu, não. É complicado. Quem é você e tal. Aí ele, poxa, eu sou tal, fulano. Aí quando eu vi, isso foi há uns 2 anos atrás que aconteceu. Aquele menino tinha sido a primeira pessoa que tinha se convertido através do Santo Riso, através do nosso ministério. Há 7 anos atrás. E aí encontrei ele 5 anos depois, numa igreja, lá cantando, ministrando, e ele me falou que ele estava com um projeto de evangelismo nas escolas da região. Ele cantava rap, o pastor fazia apelo, eles estavam ganhando muitos jovens e tal. Mas eu percebi que ele ficou um pouco chateado de eu não lembrar dele. É porque é complicado. Paulo, eu tenho dificuldade de nome das pessoas. Eu não sei como estou acertando o teu nome, Paulo Zamparo. Daqui a uma semana eu chamo você de Ricardo Henrique. Eu confundo muito Afrano com Espósito. Zamparo tá bom. Afrano com Espósito, eu confundo todo. Fala um pouquinho pra gente desse trabalho teu, do DVD, que é o Santo Riso, que muito legal. Dá pra focar aqui numa boa, tranquilo, né? Santo Riso, até gostaria que você falasse do seu DVD, que é muito bacana para utilizar no encontro de casais e outros eventos da própria igreja. Esse DVD nosso foi gravado aqui em São Paulo, na sede da Sara Nossa Terra. E já faz um pouco mais de 2 anos, dá até pra ver pela capa ali, né? Parece uma criança que tá ali. É que eu não era casado, né? Tava magrinho, sem barba, né? Nem aquela música, eu era magro que dava dó. Como é que é? Usava um paletó de uma listra só. Você era magro mesmo, cara? Magro assim não era. Também não, né? Magro assim... Mas deu aquela... Eu era menos gordo, vou falar assim. E esse DVD foi um presente de Deus pra mim. Eu não tinha R$1 pra gravar isso. Só que eu queria, de alguma forma, atingir pessoas que eu não conseguia atingir dentro da igreja, né? E aí gravamos o DVD, com a bilheteria do DVD, ele se pagou, graças a Deus. E aí, quando a gente começou a vender, a distribuir, ele foi chegando a muitos lugares, a muitas casas onde as pessoas não iam para a igreja. Isso é muito legal. Porque além do humor que tem no DVD, tem uma palavra no final também. Tem uma ministração igual a gente sempre faz. E aí a gente recebe testemunhos, assim, eu recebi um testemunho outro dia de uma pessoa que foi na apresentação, foi abençoada, aceitou a Jesus,
comprou um DVD, levou pra casa. No dia seguinte, ela saiu de casa, deixou o DVD do lado da TV, assim. Ela saiu, disse que quando voltou, ela tomou um choque. E ela mandou esse testemunho pra mim, né? Que ela viu a família dela inteira reunida na sala assistindo o DVD. E ela nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto a família reunida assistindo nada, nem novela, nem nada. Foi a primeira vez que ela viu a família dela reunida. Irmã, cunhado, pai, mãe. E o povo rindo, o povo nem da igreja era. Nem da igreja era. E o povo todo rindo, assistindo lá. E diz que eles começaram, a partir daquele dia, a parar de pressionar ela a não ir mais pra igreja e tudo mais. Eles começaram a ter uma visão diferente da igreja. E posteriormente até começaram a visitar a igreja com ela. Você quebra algumas coisas, sabe por quê? Há uns anos atrás, quando se fala de evangélico, era aquele cara que pegava uma sanfona, um paletó verde, camisa vermelha, gravata cor-de-rosa, botina. Paletó verde e camisa vermelha. E fica lá tocando a sanfona lá. Não é bem assim, hoje a coisa é diferente, não é? Espero que seja, né? Paletó verde e camisa vermelha. É diferente, porque a linguagem, né, Paulo? A linguagem, você deixa a pessoa assim tranquila, ela vai, como se diz, porque ela chega travada, né? Depois ela vai abrindo-se, começa a rir, e aí a hora que você chega e você desce o cajado um pouco. Olha, eu sempre me deixo guiar pelo Espírito Santo, né? Tá. Então, no final, depende do tipo de evento também. Tem às vezes que é confraternização do pessoal da igreja, então só tem crente. Então descer o cajado é muito mais fácil, né? Mas quando o negócio é muito evangelístico, eu já não desço tanto cajado, porque o objetivo é mais evangelístico. Então o objetivo é ganhar almas, não é corrigir o povo. Então aí a gente sempre tem que saber, sempre tem que ter a sabedoria para usar a palavra certa no momento certo. Né? E o resultado sempre é melhor, né? Claro, quase encerrando o nosso bate-papo. Quanto tempo se demora mais ou menos a apresentação de stand-up? Hoje a nossa apresentação ela tem uma média de 1h30. 1h30 dividida em 3 partes, que é a parte do humor, que é a parte do stand-up, a parte da palavra e a parte final do apelo, com louvor, tem toda a parte do louvor e tudo mais. Então são 3 partes, humor, louvor, palavra. A gente sempre tenta fazer algo bem completo, assim, o pessoal sai abençoado. Aí conforme o momento que o Espírito Santo dirige você, aí faz apelo para a pessoa aceitar Jesus, ou às vezes um casal que precisa se reconciliar. O que você faz mesmo é o diferencial, porque a vida não é apenas de riso, né, de coisas engraçadas, mas também é um momento em que você precisa refletir o seu interior, enfim, o seu relacionamento com Deus, não é isso? Exatamente, exatamente. A gente tenta deixar, até o que eu falo no começo, eu falo pro pessoal, eu vou falar um pouco da minha vida aqui. Tem muita gente que conta o próprio testemunho de uma forma triste, né? A pessoa fala assim, eu usava droga, eu quase morri, tomei um tiro, o povo já chora, né? Eu passei por várias coisas na minha infância, que até falo, vários preconceitos que eu tive por ser gordinho e tal, tive na escola, na igreja. Você tinha um complexo? Já tive, já. Eu tive meu de altura. Já tive. Mas nem dá pra perceber. Não dá, porque às vezes o cara pensa, se eu estou em pé ou estou sentado. A pergunta é deles, você está em pé ou você está sentado? Eu não sei, eles vão tentar adivinhar. Não gostei. Agora me diga uma coisa, Paulo. Você tem viajado, já foi para Manaus? Manaus, estive recentemente em Manaus. Onde mais? Manaus, Rio Branco, no Acre. Puxa. Belém, também Altamira, lá no Pará. Capitão Poço, no Pará. Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília, Goiás, Curitiba, Paraná, Santa Catarina, São Paulo nem se fala, né? Rio de Janeiro também, muitas vezes. Você vai em igrejas, como é que faz? Em teatros, quando te convidam? A gente vai para onde o povo estiver precisando dar risada, né? No meio do Amazonas também? Não importa, onde precisar a gente vai em igreja, a gente vai em teatro. E há alguns anos eu tenho feito até em bar também. Bar? Em bar também. Puxa. Eu meio que entrei no circuito secular de humor, já fiz show com o Matheus Ceará, com o Paulinho Gogó. Legal. Com o pessoal da TV, assim, já fiz show com vários caras da TV. Só que assim, eles levam um humor pesado. Eu, ao contrário, eu levo um humor limpo. Né? Muitas coisas que eu falo na igreja, eu falo dentro de um bar e o povo ri do mesmo jeito.
né? Não tem muita essa disseminação. A diferença é que eles apelam, né? Muito no humor. E eu não, eu levo um humor limpo, sadio. E é interessante que assim, eu consigo alcançar um público que o povo da igreja não alcança. São pessoas desviadas, pessoas que um dia já foram da igreja, e as pessoas percebem no meu tipo de humor. Então, quando acaba um show num bar, tem sempre alguém que chega em mim e fala assim, cara, você é da igreja mesmo? Eu falo, eu sou. Pô, também era. Puxa. Aí na hora que ele manda esse era, aí já abre, né, aquela brecha enorme pra falar assim, o que aconteceu? Por que você saiu da igreja? Vamos conversar então. Por que você saiu da igreja? Ah, aconteceu isso, não sei o quê. Então aí a gente consegue evangelizar, levar a palavra até dentro do bar para as pessoas, né? Então isso tem sido muito legal para mim. Muito difícil levar você para a igreja? Não, fácil. Tranquilo. Tranquilo, se quiser eu vou hoje Pentecostal, neopentecostal, tradicional, onde for te chamar e você está lá com muito carinho. Igreja católica e todo mundo. Já fiz um evento, foi ano passado, acho que foi ano passado ou retrasado, um evento para freiras e padres de uma região do interior de São Paulo. E eu fiz lá o stand-up, foi super bacana, pessoal super legal, para mim foi tranquilo. Não tentei evangelizar eles, lógico, porque eu tava deixando um monte de padre e freira lá. Mas, assim, eles sabiam que eu era evangélico, sabiam de tudo, deixei uma palavra lá pra eles. E eu acho que a gente tem que agregar, né? A gente não pode, só porque é católico, falar assim, não vou, é católico. Não, absolutamente, é aí que eu vou mesmo. Entendeu? Então, não tem isso. Aonde o pessoal precisa, eu vou, não tem problema nenhum. Quem quiser... O nosso contato aí vai aparecer na tela, em algum lugar, www.santoriso.com.br. Lá tem todo o nosso material, tem vídeo, foto, por onde a gente passou, tem um resumo da nossa história. E por lá você consegue convidar a gente também. Tem lá, digitar seus negócios lá e manda o convite lá e a gente vai. Até no Facebook, não é o teu caso, eu vou falar agora. Tem gente que tem Facebook que nem... geladeira vazia. Sabe que não tem nada na geladeira, mas tá lá de 5 minutos abrindo para ver o que tem. É horrível. E essas pessoas, elas ficam procurando algo, assim, eu preciso criticar alguém, preciso chatear o dia de alguém. E aí quando elas entram na minha página e criticam, e falam que eu vou pro inferno por essas coisas que eu faço. Credo, cruz. Tem uma galera que faz. Paulo Zamparo, você quer acrescentar alguma coisa aí? Fica à vontade, meu querido. Bom, quero agradecer o convite, pastor, foi um prazer estar aí com vocês, pessoal do Ponto e Vírgula. Até hoje eu já sou formado e até hoje não descobri para que serve o ponto e vírgula. Mas, é igual o verbo to be, você passa a vida inteira aprendendo história, mas fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado, espero numa próxima estar aí com vocês de novo. Leve a gente lá para sua igreja, congresso, acampamento, aniversário, onde tiver comida, a gente tá indo, tranquilo, a gente vai feliz. Levar a palavra de Deus de uma forma diferente, que é o humor. Porque rir é o melhor remédio, né? Olha, eu gostei da camiseta. É o melhor remédio, né? Melhor remédio. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então vamos rir, ser alegres. Até no hospital, no lar de velhinhos. Eu faço parte de um projeto, até fazendo um adendo aqui, um projeto chamado Anima Vidas, que é um projeto da Quadrangular. Eu não falei, eu sou da Quadrangular também lá de Osasco. Eu também falei ser da Quadrangular, que coisa. Eu sou da Quadrangular lá de Osasco. E a gente tem um projeto lá em Osasco chamado Anima Vidas, que a gente visita hospitais uma vez por mês, de palhaço. Então é muito legal. A gente vai na UTI, onde for levar alegria pro pessoal, é muito legal o trabalho. Muito bacana. E é gratificante, né? Muito. É muito difícil, mas é muito gratificante. Se segura um pouco, né? Com certeza. Tem pessoas ali que você conhece, você ouve a história da pessoa, porque ela tá ali, você fala, meu Deus do céu, eu não tenho problema nessa vida, né? Você tem vontade de chorar ali na frente da pessoa, ouvindo, mas não, você tem que segurar, você tem que animar a pessoa. Depois que sair, quando você estiver longe do hospital, você chora, você fala o que você quiser, mas ali a gente tem que manter a postura, fazer a pessoa rir, animar a pessoa e ainda deixar uma palavra de Deus pra pessoa. Trouxemos aqui o Paulo Zamparo. Foi difícil, gente. Foi tão difícil. Barack Obama ia trazer para cá, mas ele não deu resposta. Paulo, muito obrigado por você estar com a gente. Aqui tem o endereço, tá aí na telinha para você entrar em contato com ele, tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Ponto e vírgula, interrogação agora depois, tá? Tchau.